Olá! Neste vídeo responderemos dúvidas frequentes sobre a dengue. Clique em alguma pergunta ou assista na íntegra para saber as respostas. Mas antes, o que é a dengue? A dengue é uma doença com sintomas como febre, cansaço, manchas vermelhas na pele, dor nos músculos e articulações e dor de cabeça com dor atrás dos olhos. A dengue tem duas formas graves: a síndrome do choque da dengue, em que a pressão arterial cai perigosamente, e a febre hemorrágica da dengue, em que os pequenos sangramentos internos, que causam as manchas vermelhas na pele, podem levar à hemorragia interna. Isso tem a ver com a contraindicação de alguns medicamentos em caso de suspeita de dengue. Por que alguns remédios são contraindicados em caso de suspeita de dengue? Alguns medicamentos, como o ibuprofeno e aspirina, além de seu efeito principal, podem também diminuir a coagulação. No caso da dengue, como a própria doença causa queda de pressão, isso pode ser muito perigoso. O nível baixo de plaquetas causado pela dengue também se soma aos efeitos dos remédios, aumentando o risco de hemorragias. Por isso, em caso de suspeita de dengue, não tome remédios por conta própria, principalmente anti-inflamatórios. Visite um posto de saúde. Como a dengue pode ser diagnosticada e tratada? O diagnóstico é na maioria das vezes sintomático, ou seja, o médico irá procurar os sintomas clássicos que apresentamos anteriormente. Existem ainda alguns testes rápidos que podem ser usados para detectar o vírus no sangue da pessoa infectada. Por isso, procure um posto de saúde ao apresentar manifestações da doença. Até hoje, não existem tratamentos para a dengue em si, apenas para seus sintomas. Durante a doença, o líquido do sangue extravasa dos vasos em direção a outros órgãos e tecidos. Portanto, é essencial que o paciente descanse e tome muito líquido, incluindo soro, que pode ser caseiro, para repor o que foi perdido pelos vasos sanguíneos. Como a dengue é transmitida? O vírus da dengue é transmitido pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes, principalmente o Aedes aegypti, conhecido por suas manchas brancas pelo corpo. As fêmeas adquirem o vírus através do sangue de pessoas infectadas, ou seja, precisam picar alguém doente para transmitirem o vírus para outros. Os vírus demoram 2 semanas para contaminar a saliva do inseto. Somente a partir daí, a fêmea consegue passar a doença adiante em um ciclo humano-inseto-humano. O vírus também pode contaminar os ovos das fêmeas infectadas, mas os machos nascidos desses ovos não podem transmitir a doença. Atualmente, o mosquito vive e se reproduz em regiões quentes de todo o mundo. Ele provoca cerca de 50 milhões de casos de dengue e 20 mil mortes por ano, principalmente em áreas urbanas. Desde que o vídeo começou, mais de 130 pessoas pegaram a doença, e nos próximos 30 minutos, uma pessoa morrerá de dengue no mundo. Como a dengue chegou no Brasil? O mosquito não é nativo do Brasil. Ele foi trazido para cá da África, durante a colonização. O mosquito chegou a ser quase eliminado na década de 1950, num esforço de conter outras doenças transmitidas pelo mesmo vetor. Mas devido à globalização, reapareceu trazido por navios e aviões e hoje é considerado uma praga nacional. Há relatos de dengue desde o final do século XIX, mas a primeira documentação precisa do vírus é do início da década de 1980, em Boa Vista. Em 1986, ocorreram epidemias no Rio de Janeiro e em algumas capitais do Nordeste. Como o vírus causa a doença? Como todos os vírus, o dengue precisa usar uma célula para se multiplicar. Depois da picada, o vírus invade glóbulos brancos na pele e no sangue. Após a invasão, ele passa a comandar as principais funções da célula, produzindo inúmeras cópias de si mesmo. Essas cópias saem das células infectadas prontas para atacar células saudáveis, espalhando a infecção. Essas células do sistema imune viajam pelo corpo, espalhando a doença para diversos órgãos. O que são a febre hemorrágica da dengue e a síndrome do choque da dengue? A febre hemorrágica da dengue é uma forma grave da doença que causa sangramentos internos. Normalmente, quem evita os sangramentos ou hemorragias são as plaquetas, elementos do sangue importantes na formação de coágulos. A infecção das células da medula óssea compromete a formação delas e, portanto, a coagulação, o que pode levar ao quadro hemorrágico da doença. Na síndrome do choque da dengue, como nós falamos anteriormente, a pressão sanguínea cai a níveis drásticos. Como a dengue afeta o corpo todo, há uma liberação generalizada de substâncias que permitem a passagem do líquido do sangue para os tecidos. Essa liberação é tão grande que causa inchaço e queda